Boa noite a todos, eu sou Fernanda Piacentini e esse é o The Exposed Brasil. Mais um capítulo introdutório da história de Daniel Mastral, um líder religioso, escritor é ótimo, né? Escritor controverso. E hoje o capítulo da história do Daniel Mastral introdutório, porque na semana que vem continuaremos a abrir o inquérito. O inquérito, qual inquérito? Inquérito que apura a morte suspeita da esposa do Daniel, uma que, segundo ele, tinha tirado a vida um pouco antes dele, em 2021. Vocês estão aqui comigo? Eu espero que sim, porque agora nesse exato segundo, que apareceu para mim os números aqui. Tá bom? Então, eu vou chamar a reportagem, já eu volto. Após a morte do escritor Daniel Mastral, uma avalanche de informações polêmicas, controvérsias e até 2 investigações criminais sérias vieram à tona publicamente por este veículo de informação. Entre elas, a ciência de que Mastral era investigado pela morte da esposa Cynthia Lott e também por tráfico de drogas. Depois disso, a vida escusa que o falso religioso levava se tornou assunto de interesse público. Muitos seguidores e financiadores da vida de luxo que Mastral levava, sempre contando suas agruras e supostas batalhas para comover sua massa de fiéis e arrecadar mais e mais. Depois do escândalo, parte deste público tomou consciência e outra parte, a dos fanáticos, passaram a entrar em negação, repudiando a todos os veículos que noticiam a vida obscura do ídolo dele. Entre as frases mais comuns entre os sectários de Daniel estão: agora que ele morreu, vocês falam disso? Por que não disseram quando ele estava vivo? Agora ele não pode mais se defender. Quando, na verdade, tudo isso já era dito por muita gente por aí. Mas essas pessoas não tinham força midiática, aquela que Daniel tinha. Portanto, não surtia efeito, ou muito pouco. Além de que, ele mesmo criava teorias e mais teorias sobre quem quer que seja que o acusasse ou cruzasse o seu caminho. Essa era a forma que ele usava para reverter a seu próprio favor e benefício os ataques, sem esquecer das histórias difamatórias graves que ele criava sobre seus acusadores. Não tinham a voz que ele tinha, a potência para se defender. Então, as histórias, acusações e toda a sorte de perversidade disseminada por Daniel Mastral prevaleceu. Agora, após a sua morte, e o exposed dos processos e da controversa vida do charlatão, vindo a conhecimento público através de veículos de maior impacto, está sendo dada finalmente o direito à defesa, as suas versões da história a todos aqueles perseguidos por Daniel. Agora, quem não pode se defender é ele, por motivos óbvios. Ironia do destino ou justiça divina? Não se sabe. O fato é que o destino resolveu descortinar a vida de Marcelo Agostinho Ferreira, aquele quem deu a luz ao personagem criado. O case criminal é interessante, pois estão sendo debatidos temas sérios como charlatanismo, manipulação, transtornos mentais, hipocrisia, especialmente o fanatismo e a idolatria. Esta última que gera milhões de reais àqueles que, sem pudor, entendem a carência e a fraqueza espiritual de muitos e decidem delas se aproveitar. Eu queria saber de ti, como foi o seu desvínculo lá do templo? Se você conseguiu fazer 100%, se eles removeram seu nome, se você foi ressarcido de alguma forma. Tô nesse perrengue com eles tem quase 2 semanas e os caras param de responder, é uma palhaçada, sabe? Tipo, se ressarcirem alguma coisa eu tô de boa, mas meu maior desejo é que tire meu nome, sabe? Tipo, me desvincular totalmente do templo. Mas eu pensando aqui, vou tentar pra Fê, porque ela já passou por isso, né? Vamos ver se tem alguma coisa pra me falar. Mas é isso, só que você tiver um tempinho, você me dá um alô? Beleza. Pra mim eles não estão respondendo já tem um tempão também, já tem uma semana. Hoje é terça, completou exatamente uma semana hoje, que eu mando mensagem praticamente todos os dias e não tem nenhuma resposta. E eu nem quero dinheiro, eu só quero que tirem o meu nome do templo, da chama lá, do que eles fizeram. Mas, enfim, é isso.
Teorias da conspiração fizeram parte da vida de Mastral e agora da morte, assim como o oportunismo deixa seus herdeiros e aqueles que querem se autodenominar como centro. É quase como um inventário religioso sendo aberto, onde um outro homem de nome Victor Stavalli, conhecido como Vic Vanilla, se diz guru espiritual de muitos, enseja briga pelo espólio de seguidores de Mastral, pelo legado de Agostinho, inclusive incitando ao ódio, a viúva do escritor por boa parte dos seguidores de Marcelo. Os ataques são de um nível de oportunismo e misoginia alto, misturado a teorias fantasiosas, onde ele cita política com religião, cria preceitos próprios, sabedor do quanto a polarização pode ajudá-lo nessa conquista de território. Isso está gerando um fenômeno de histeria coletiva jamais antes percebido por este veículo assim tão de perto. Estão em jogo dinheiro e idolatria, a base para toda essa teoria criada por Victor para herdar parte do espólio do escritor, tendo como base uma amizade virtual de 4 meses, com poucos encontros pessoais. Antes, ambos eram inimigos, mas vale tudo e sem critério. Stavalli chega a dizer coisas como: a verdadeira esposa de Mastral não é essa daí, é a que morreu, ignorando o fato do amigo estar casado com ela desde maio de 2022, inclusive ter um filho com ela. Ele diz coisas como: ela é de esquerda, palavras que só de ouvir alguns fanáticos de extrema direita já passam a pegar ódio da mulher, assim, sem analisar, somente por escutarem palavras que ativam mecanismos cerebrais de ódio gratuito. E muitos acabam caindo no conto do vigário do Dr. Baunilha, e deixam de ser vítimas de Mastral, transferindo por carência, ingenuidade ou desinteresse pelo esclarecimento, passando a sentirem-se acolhidos por uma figura pitoresca como aquela do Sr. Baunilha. Precisa pouco, muito pouco, para que elas se rendam. Pesquisar a fundo quem é Stavalli, então? Jamais. Pois se assim fizessem, veriam a quantidade de processos por perdas e danos que Victor tem contra si, incontáveis. Entre eles, Victor Stavalli, ou Vic Vanilla, vendia a seguidores um tal pacto espiritual, onde teriam que desembolsar a bagatela de R$ 3.500. Mas na hora de receberem o pacto, o que acontecia? Pegadinha do malandro, jogo do tigrinho. Eles ganhavam um bloco de baunilha, deixando o tal pacto apenas na fantasia. Junto a dezenas e mais dezenas de processos movidos contra a baunilha por perdas e danos, estão também inúmeros outros por dano moral, inúmeras condenações. Processo todo mundo tem, mas o Sr. Baunilha não está relacionado a processos por infortúnios da vida, dívidas financeiras ou coisas que podem acontecer na vida de qualquer um. Ele, no caso, tem mais de 200 processos criminais por dano moral e perdas e danos. Não se sabe por que não colocaram logo um 171, uma vez que oferece o que não existe. A quantidade de processos que Victor tem contra si deixa qualquer Cate Torres no chinelo, como se fosse um bebê ainda engatinhando. E ele continua por aí, com seus cabelos brilhantes, a proferir insanidades das mais criativas para atrair contribuidores de seu trabalho. No Brasil, pela Lei 3.895, de 22 de março de 77, que trata da liberdade religiosa, diz que o funcionamento de cultos que trata a presente lei, em cada caso, comunicado regularmente à Secretaria de Segurança Pública através de um órgão competente a que sejam filiados, comprovando-se o atendimento das seguintes condições preliminares: possuir licença de funcionamento de suas atividades religiosas, fornecida e renovada anualmente pela federação a que foi afiliado, entre tantas outras, tornam cabíveis algum tipo de atividade. Mas isso, obviamente, não foi feito por Mastral, tampouco pelo Sr. Baunilha, justificando-se por outras brechas na lei para manipular seus seguidores, onde diz que existe a liberdade de consciência e que o indivíduo possui o direito de crer ou não em algo. A liberdade de crença, na qual a pessoa possui o direito de escolher uma crença, ou seja, naquilo que quer acreditar, abrangendo também o direito de mudar de crença ou religião. A liberdade de culto, em que a pessoa tem o direito de expressar e manifestar a sua crença. A liberdade de organização religiosa, que representa o direito da existência de uma religião e da sua organização, sendo uma consequência do Estado laico. A liberdade religiosa está ligada a uma série de princípios
englobam os direitos humanos. Isso porque a prática religiosa carrega em si uma expressão cultural, em que a sua livre manifestação garante o respeito à dignidade humana, à diversidade e à igualdade, princípios norteadores dos direitos humanos. Sendo assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada em 1948 pela ONU, expressa em seu artigo 18 que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou particular. Aí, pessoas como Mastral e Vanilla se justificam. Entretanto, temos o artigo 283, apenas um dele, onde diz que trata-se de tipo misto alternativo ou de conteúdo variado, e assim percebem-se vários verbos nucleares que podem implicar a uma conduta delitiva. Essa lei se faz inculcar, recomendar ou aconselhar, bem como em anunciar ou divulgar cura por meio secreto ou infalível. Aqui não é necessária a reiteração criminosa, habitualidade, sendo necessária uma única conduta para perfazer tipo. Existe dúvida na doutrina sobre o caso do agente entender na capacidade de cura proposta, 136. Nesse sentido, deixa-se claro que o sujeito ativo deve ter ciência da ineficácia dos meios empregados. Existe, assim, entendimento de que, em caso de se procurar obter lucro, haverá o concurso com o crime de estelionato, artigo 171 do Código de Processo Penal. A lei do artigo 283, que trata de charlatanismo, foi apenas um exemplo usado por este veículo para mostrar que há suporte jurídico na Constituição Federal, e não só este. Então, qualquer um que se sentir lesado, como estes mais de 200, encontrarão suporte nas leis deste país. Basta pesquisar e acessar um bom advogado.